Dona Basti, boa noite. Girandir, boa noite. Priscila, boa noite. Só Hermes, boa noite. Tudo bem com vocês? A imagem tá boa aí, o som tá bom. Amém. Boa noite, Priscila. Boa noite, seminarista. Aí sim. Fala, Sarmin. Tudo bem, irmãos? Boa noite. Amém. Muito bom estar com vocês aqui hoje, nessa sexta-feira, finalizando a nossa semana aí com chave de ouro, né? Boa noite, Dona Marli. Mais uma sexta-feira e a gente finaliza aí em oração, né? Que é o mais importante. É muito bom estar aqui e poder compartilhar algo da parte do Senhor para vocês, tá bom? Tatiane, boa noite. Irmãos, eu vou ler dois versículos. Na verdade são 3 versículos em Abacuque. E eu vou fazer uma reflexão com os irmãos. Na verdade, boa parte dessa reflexão que eu vou fazer, ela é fruto de um comentário que eu li. Então eu extraí desse comentário alguns pontos assim bem... Dona Basti, vou diminuir sim. Vê se melhorou agora. Eu esqueci do som. Tá melhor agora o som? Boa noite, Josi. Aí, como eu estava dizendo para os irmãos, vou fazer essa reflexão com base nesse comentário que eu li, um comentário muito bom, por sinal, e achei muito interessante o que o comentarista falou, tá bom? Aí eu convido vocês, se você estiver com a Bíblia perto de vocês, a abrir lá em Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 2 e 4. E Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler só o versículo 1, tá bom? Vamos orar para nós iniciarmos aqui o nosso momento? Deus, nós te louvamos e nós rendemos graças a Ti, reconhecemos o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Mais uma vez, Senhor, para lhe agradecer por este dia, pela Tua presença conosco através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos, Senhor. Grandes foram os livramentos que o Senhor nos deste. É um prazer, Senhor, de servir. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor de gratidão a Ti, Senhor, por mais uma semana na qual o Senhor nos direcionou em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja estar aqui de forma não física, presencial, mas online, mas com o mesmo pensamento e com o mesmo propósito, Senhor, de lhe agradecer e também render louvores a Ti. Fala conosco nesta noite através dessa breve reflexão e nos dê, Senhor, uma noite de paz e de descanso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 4, e aí aquilo que eu disse para vocês, né?
uma palavra assim maravilhosa e falou muito ao meu coração, sabe? Falou tanto ao meu coração que me veio o desejo de compartilhar com cada um de vocês, tá? Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim, olha: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Aí lá em Abacuque capítulo 2, logo na frente, versículo 1, Abacuque diz assim, olha: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Palavra forte, né? Quando eu li essa palavra, quando eu li esse comentário, assim, eu achei que é tão vivo, sabe? Tão contextualizado para os nossos dias. Parece que a preocupação que Abacuque tem e o que ele está vivenciando ali em Judá parece ser a mesma ou as mesmas nossas dos nossos dias de hoje. Eu achei muito forte, muito viva nos nossos dias todo esse desenrolar no livro de Abacuque, né? Então, assim, para que a gente possa entender melhor e rapidamente, Abacuque foi contemporâneo de Naum, profeta Naum, né? Profeta Sofonias e de Jeremias durante o reinado de Josias e do reinado do rei Joaquim. O que estava acontecendo ali? A sociedade estava mais uma vez envolvida ali, né? Com todo tipo de injustiça, todo tipo de pecado, injustiça social, violência. Isso estava ali, Abacuque estava vivenciando isso em Judá. Portanto, quando nós vamos ler o livro de Abacuque, nós vamos evidenciar assim as ênfases desse livro e algumas palavras que Abacuque usa de uma ênfase grande. Quer ver? Abacuque utiliza 6 palavras diferentes para descrever a situação desprezível que o povo de Judá está vivenciando, né? Ele usa a palavra violência, ele usa a palavra injustiça, ele usa a palavra iniquidade, ele usa a palavra opressão, né? Ele usa a palavra destruição, ele usa a palavra contenda, quer dizer, ele usa várias palavras para contextualizar na sua escrita o que ele vivenciou naquele momento a qual o povo de Judá estava vivendo ali naquele momento, né? O que a gente entende aqui desse contexto aqui? O Império Assírio já havia caído, já tinha saído de cena, aí ergueu-se o Império da Babilônia, os caldeus. Eles estavam no poder aqui nesse momento aqui. Nabucodonosor havia derrotado o Egito e estava prestes a atacar Judá. Verdade, Samin. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, verdade. Quando eu li, eu falei, cara, eu vou usar
eu vou usar esse comentário nessa reflexão, porque é muito evidente para os nossos dias. Então, Nabucodonosor havia derrotado o Egito, lá no ano de 605 a.C., tá? Estava prestes a atacar Judá. O próprio profeta contemporâneo de Abacuque, Jeremias, né, que é contemporâneo dele, havia anunciado isso lá no seu livro. Anunciado que a Babilônia ia invadir Judá, né, e que ia destruir Jerusalém e o templo, tá? E diante disso, ia destruir Jerusalém, o templo, e ia enviar o povo de Judá, a nação de Jerusalém, para o exílio. E é nesse cenário que os olhos do profeta estão enxergando naquele momento. É esse cenário que ele está vivenciando ali. Diante disso, o profeta Abacuque clamou a Deus para que algo fosse feito sobre essa questão desses pecados que Judá estava cometendo ali naquele momento, né? O livro de Abacuque, ele começa com uma interrogação, né? Nós lemos lá Abacuque 1, logo no versículo 2, que ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Então, assim, nós já vemos que o livro começa com uma interrogação a Deus. Mas o livro é tão pequenininho que quando você vai discorrer nele para finalizá-lo, a gente entende que ele começa com uma interrogação, mas ele termina com uma intercessão do profeta a Deus. As palavras de Abacuque indicam que os tempos ali eram difíceis, perigosos. Abacuque orou, pedindo a Deus que tomasse alguma providência no que tange ali a questão da violência, as contendas, as injustiças. E o sentimento que Abacuque tinha, ao mesmo tempo que orava ao Senhor, o sentimento que ele tinha era o sentimento que parecia que Deus não ouvia. E o comentarista que eu li, o comentário dele, que eu tirei algumas coisas para essa reflexão, ele entende que Abacuque parecia estar um pouco confuso, atônito. Parecia-lhe que Deus não estava fazendo nada para corrigir as condições do mundo. O mundo achava-se em confusão. A violência crescia disparadamente. E para Abacuque, em sua percepção, parecia que Deus não tomava providência alguma, né? E o pior de tudo isso, irmãos, é que Abacuque está falando da sua própria terra, do local onde ele está. Ele está falando de Judá. A terra já não tinha lei mais. Os justos, né, nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 4 e 13, os justos eram oprimidos. O povo vivia em pecado aberto, lá no capítulo 1, verso 3, no 2, no 4, no 5, no 15, no 16, nos versos 15 e 16 também. A gente vai na leitura, lá no capítulo 2, no versículo 18 e 19, nós vamos ver que o povo adorava ídolos, né? A liderança oprimia os pobres. Então quando eu li hoje o livro de Abacuque, eu pude perceber que o que aquele povo presenciava e vivenciava se aproximava muito perto do que nós estamos vivenciando nos nossos dias. É assim, parece que foi escrito para hoje, sabe? Mas nem sempre, irmãos, nós conseguimos entender o silêncio de Deus. E isso não é só eu, isso não foi só Abacuque, é você também. Tem momentos que a gente não consegue entender o silêncio de Deus. Tem momentos que nós oramos intensamente, frequentemente, repetidamente, e para nós parece que Deus se calou. Parece que
ele não está vendo o que está acontecendo. Esse é o nosso sentimento, esse foi o sentimento de Abacuque, mas é o nosso sentimento também hoje. Nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecer, a violência, a corrupção, a desigualdade social, tudo que Abacuque viveu em seus dias. Parece para mim que nós estamos vivenciando nos nossos dias também. Não é verdade, irmãos? Mas uma coisa nós temos que ter certeza, e isso nós aprendemos aqui com Abacuque. Nós, às vezes, nós não conseguimos entender o silêncio de Deus, mas nós podemos descansar em sua providência, irmãos. Guarde isso no seu coração. Eu vou repetir novamente. Nem sempre conseguimos entender o silêncio de Deus. Abacuque não entendeu. Eu às vezes não entendo. E você também com certeza às vezes não entende. Mas tem uma certeza. Nós podemos descansar no silêncio de Deus. Nós podemos descansar no silêncio de Deus, porque no silêncio de Deus há providência para nós. Me fez lembrar aqui agora daquela passagem de Elias na caverna, aonde a caverna é tomada por ventos, vários outros elementos, mas quando Deus fala com o profeta Elias, Deus fala no silêncio, na calmaria. Vocês lembram disso? Me veio agora na mente. Então é isso que está acontecendo, irmãos. Nós não estamos conseguindo entender o silêncio de Deus em ver a nossa nação da maneira que está, não só por conta da pandemia, mas por todas essas questões sociais. Mas uma coisa, nós que somos a igreja do Senhor precisamos entender: que no silêncio de Deus há providência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Abacuque, no capítulo 2, o Senhor começa respondendo às dúvidas do profeta, sabe? Mas Deus faz isso com o propósito de suprir a inquietação da alma do profeta. O profeta estava inquieto, ele não sabia o que fazer, ele não conseguia olhar para as coisas e entender que Deus estava agindo, e a calamidade e a violência e todas essas questões, as injustiças, as questões sociais, cada vez mais acontecendo ali, e o profeta inquieto, sem saber o que estava acontecendo. E o Senhor começa, a partir do capítulo 2, tratando do profeta, sabe? Trazendo à mente e ao coração do profeta algumas respostas. E o Senhor procura mostrar a Abacuque que a dor é fruto do pecado e da consequência do povo. Uma outra resposta que Deus traz para Abacuque, ele fala para Abacuque que o pecado jamais ficará impune, irmãos. Nós precisamos ter certeza disso. Nós olhamos às vezes e vemos os ímpios crescendo, os ímpios tomando força, proporção cada vez maiores, e às vezes ficamos sem entender, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus, mas na verdade, irmãos, a Bíblia nos garante
que o pecado jamais ficará impune. E essa foi uma das respostas para Abacuque. Os judeus acreditavam que Deus estaria com eles para defendê-los contra Nabucodonosor, que vinha contra Judá. Mas na verdade não seria isso que iria acontecer, porque a vinda de Nabucodonosor contra Judá fazia parte do julgamento, fazia parte da repreensão de Deus contra o pecado do povo. E um outro detalhe, baseado aqui em Abacuque, que nós não podemos esquecer, que o juízo de Deus sempre começa pela casa de Deus. O pecado do povo de Deus é mais grave do que o pecado do ímpio, irmão. Sabe aonde que está isso? Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, 17. Diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Quer dizer, se começa com a gente, se Deus trata primeiro com a gente, você imagina então com os ímpios? Eu quero terminar essa reflexão, irmãos, com algumas aplicações a qual eu vi no comentário que eu disse para você. O comentarista bíblico Jerônimo Potti, ele diz que esse texto ele tem 3 lições de aplicação universal. A primeira dela é o seguinte: o nosso Deus é santo, Ele é justo e Ele castiga o pecado. E aí, irmãos, seja o pecado em âmbito individual, seja em âmbito nacional, seja em âmbito internacional, o povo de Deus deve esperar ser castigado se não andar em conformidade com a vontade dele, com a vontade divina. Tá bom? Presta bem atenção. O povo de Deus deve esperar ser castigado se não andar de conformidade com a vontade divina para o seu povo. Aonde que eu vi isso? O comentarista diz que em Salmos 89, do versículo 30 a 32, diz assim: olha, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. Mas olha o detalhe: mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Está entendendo, irmãos? O nosso Deus, Ele castiga o pecado. Se o povo de Deus não andar em conformidade com a ordem divina, o Senhor vai castigar, Ele vai cobrar. Fez assim com o povo de Judá, levou para o exílio. Mas o amor de Deus jamais afastará. Sabe, é a maneira dele lidar. E isso é prático nas nossas vidas, né, irmãos? Porque os nossos filhos nós fazemos isso, né, irmãos? Às vezes, assim, quando os filhos são menores, né? Porque depois que cresce a gente perde um pouco, assim, do tato com essas coisas. Mas quando os nossos filhos são menores, a gente castiga, a gente bota de castigo, não deixa sair, né? A gente tira um videogame, tira um celular, deixa uma semana sem. É uma metodologia que nós aprendemos com o nosso próprio Deus, porque Ele também faz assim. E isso está lá em Salmos 89, e isso aconteceu aqui em Abacuque. O outro destaque que o comentarista faz, que ele diz que somente Deus tem resposta para os nossos problemas e para as nossas perguntas. E ele diz que é preciso considerar
os atos divinos na história, à luz do vasto plano de Deus para o seu povo, ainda assim para nós ficam muitíssimos mistérios que só na eternidade serão revelados para nós. Então haverá muitas perguntas, muitas respostas para as nossas perguntas, que infelizmente, acredito eu e o comentarista também, Jerônimo, que nós só vamos ter essas respostas quando nós estivermos com o Senhor na eternidade. O outro destaque que ele faz para nós terminarmos, e é uma coisa assim bem aplicável à nossa vida e bem contextualizada conosco, que ele diz assim: olha, Deus nunca tarda em realizar os seus propósitos. Aí nós vamos ter a base para isso em Eclesiastes capítulo 3, que é um texto fantástico e é um texto assim bem trabalhado por todos os crentes, né? Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1 vai dizer que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, meu irmão, Deus nunca tarda. Deus nunca tarda. Deus trabalha no tempo dele. Nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos parentes que ainda não se renderam ao Evangelho de Cristo, nós oramos pelos doentes, nós oramos pelas coisas impossíveis a nós, não é verdade? Nós oramos e às vezes ainda não aconteceu, não é porque Deus está falhando, não é porque Deus está tardando, não é porque Deus não quer, não é porque a minha oração não é tão forte, não é porque eu não sou tão santo, eu não sou tão religioso, porque eu sou assim, não é por isso, não é por isso. Deus trabalha no tempo dele, Deus trabalha de acordo com a vontade dele. Eu sei que para nós, eu sei que há momento para nós, que nós pensamos que Deus tarda em realizar os seus propósitos. Eu sei que vocês sentem assim, porque eu também sinto assim, o ser humano sente assim. Isso não quer dizer que nós não somos crentes. Isso não quer dizer que nós não somos crentes. É da natureza humana querer as coisas no nosso tempo, no nosso momento, na hora que nós queremos. E às vezes, por não recebermos a resposta, às vezes por não vivenciarmos aquilo que nós desejamos, às vezes nós nos encontramos em momentos que nós achamos que Deus não vai fazer. Tem momentos que nós olhamos e falamos assim: Deus não vai fazer, não vai realizar, Ele está tardando. E a gente começa a olhar várias coisas, a gente olha para cá, olha para lá, vê detalhe, vê isso, faz aquilo, a gente começa a criar subterfúgios, começamos a criar atividades seculares, na tentativa de chamar a atenção de Deus para nós, para que possamos ter a resposta dele. Mas na verdade Ele não está tardando em nos responder. Na verdade, não quer dizer que Ele não quer nos responder. Na verdade, não quer dizer que não faz parte do plano dele para nós. Não é isso. A verdade é única e é revelada para nós na Bíblia. Deus não tarda em realizar os seus propósitos.
Na verdade, são as nossas limitações que nos fazem pensar e agir dessa maneira. Mas nós temos que ter a certeza que Deus sempre está, esteve, está e estará no controle de todas as coisas. E outro detalhe, meus irmãos, Deus não tem filho privilegiado. Não tem essa de Deus responde para um e não responde para outro. Ele não tem filho privilegiado. Não existe isso. Para Deus não tem filho queridinho. Para Deus não tem filho bonitinho. Para Deus não tem filho santinho, menos santinho e o pecador. Todos nós estamos destituídos da glória do Senhor. Todos nós somos pecadores. E não é por conta disso que ele não responde. É claro que isso está consignado ao nosso arrependimento, porque também não tem como orar a Deus se não arrependemos dos nossos pecados. Mas não é isso que nós estamos tratando aqui. O que nós estamos tratando aqui é o seguinte: que Deus não tarda em realizar os seus propósitos. Ele não falha, ele não tem segundo plano, é um plano só, e o plano sempre dará certo. Nós temos que ter a certeza que Deus sempre está no controle de tudo. Tem momentos em nossa vida que repetimos a mesma fala de Abacuque. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes quantas vezes nós fizemos como Abacuque fez? Até quando, Senhor? Outrora, por que, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Não é assim que nós fazemos? É assim que nós agimos, porque nós somos limitados. Mas Deus, porém, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no seu tempo, no tempo dele, no Kairos de Deus. Ele faz segundo o conselho dele, ele faz segundo a vontade dele, ele faz segundo a maneira dele, para o nosso bem e para o bem da igreja dele aqui na terra. Amém? Deus nunca, eu sei que você sabe disso, é as dificuldades às vezes que nos fazem pensar que Ele tarda. Eu sei que dentro do nosso coração a nossa fé nos leva a um nível de entender que nós temos, pela fé, nós vivenciamos algo que ainda não temos, não é verdade? A fé é o firme fundamento das coisas, que não se tem, mas podemos ver pela fé, não é verdade? Eu termino essa reflexão dizendo que Deus jamais fica em apuros. Nós ficamos, né? Às vezes, na nossa correria do dia a dia, esquecemos de alguns detalhes e de repente nos encontramos em um apuro e não sabemos como lidar com certas situações. Deus não, irmãos. Ele é maravilhoso. Deus nunca fica em apuros. Ele jamais é surpreendido. Nós somos, Ele não. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender, irmãos. Oh, Jesus. Nós precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. E não só confiar, não, irmão. Nós precisamos descansar em Deus. Porque a confiança, quanto mais confiarmos em Deus, quanto mais buscarmos a Deus, quanto mais esperarmos em Deus, nós vamos descansar nele. Quanto mais, irmãos, quanto mais nós confiarmos nele plenamente, mais nós vamos descansar no Senhor.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a sua noite de sexta seja uma noite abençoada. Que o seu final de semana, se assim amém. Amém. Confirmação de Deus, né? Né, Paulo, né, Sandra? Confirmação de Deus. Eu li sobre isso hoje também. E Deus tocou tanto no meu coração que eu falei, eu vou compartilhar isso com os irmãos. Irmãos, que o final de semana de vocês seja abençoado, se Deus assim nos permitir. Que seja um sábado de paz. Um sábado de vitória, de descanso entre família. E se o domingo assim nos pertencer, domingo nós estaremos juntos aqui no nosso culto. Alguns presenciais e outros aí virtualmente, tá bom? Eu vou chamar a irmã Varti para finalizar essa reflexão com uma oração, tá bom? Mas antes de chamar a irmã Varti, eu só quero falar mais uma frase para a gente terminar. Com Deus, a preocupação é transformada em adoração. Com Deus, ouve aí, Sandra. Com Deus, o medo é transformado em fé. Ô Sandra, o terror com Deus torna-se em confiança. O que nós precisamos é simplesmente confiar nele e acreditar que nada fugiu do controle das suas mãos. Amém? Vou chamar a dona irmã Basti, que senão eu continuo aqui. Deixa eu chamar a irmã Basti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmã Basti, boa noite. Boa noite, Jonatas. Boa noite, meus irmãos, nossos visitantes. É um prazer a gente estar junto aqui em oração ao Senhor. Vocês me veem e ouvem bem? Sim. Então vamos orar, né? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, conectados com o Senhor. Como a palavra de hoje que tocou muito aos nossos corações, meu Deus. Foi falado, meu Deus, que o Senhor, Deus não tarda e nem falha. Isso contraria o dito popular, né? Mas a verdade é essa, Senhor. O Senhor não tarda e não falha. E nós cremos em Ti. E nós queremos, meu Deus, essa comunhão contigo, essa intimidade com o Senhor, porque a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, que o buscam. E nós queremos isso, Senhor. Nós queremos isso não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos amados, dos nossos queridos, dos pais e dos filhos dessa igreja, Senhor, dos nossos visitantes, meu Deus, aqueles que estão aqui entre nós, conosco, orando, porque creem, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor tudo pode, que não há impossível para o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, meu Deus, por isso. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, neste momento a vida da irmã do nosso pastor, a sua irmã Val, meu Deus, que já estava em casa, mas piorou e voltou ao hospital. O caso dela é grave. Senhor, toma ela nas tuas mãos. Pai, a nossa oração é que ela não se sinta só. Que ela sinta a doce presença de Cristo ali ao lado dela, segurando-a, Senhor, no colo, nas mãos dela, Senhor. Dá a tua paz a ela, Senhor. Que ela esteja firme, Senhor, nas tuas promessas e entregue, descanse, como nós ouvimos aqui hoje. Ó, meu Deus, que no silêncio do Senhor há providência.
O Senhor sabe, meu Deus, a hora, o momento de fazer. Ó Deus, até o teu tempo tem um nome diferente, o nosso é Cronos, o teu é Kairos. Então, Pai, nós queremos descansar nessas verdades, em tudo que temos aprendido e temos sido instruídos na tua palavra, porque tudo passa, mas a tua palavra não passa. Conforme o Jonatas falou aqui, Senhor, essa situação ali para nós hoje é tão atual, meu Deus. Porque a tua palavra é assim. Ela é verdade, ela não vai ficar passada. Isso é coisa do passado. Não, Senhor. A tua palavra é viva. E nós te louvamos por isso, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós crermos, nós seremos salvos. E, Senhor, que o sangue de Cristo, Senhor, porque a única coisa que nos purifica de todo pecado é o sangue de Cristo. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor. A nossa reconciliação, Senhor, o tapete vermelho para o céu é o sangue de Cristo. Senhor, dá esse entendimento, Senhor. Mas o Senhor não divide a tua glória com ninguém. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for por ti, por Jesus Cristo. Então, Senhor, coloca, Senhor, essa verdade nos corações. Aqueles que ainda, se tem alguém aqui agora, neste momento, ouvindo nessa live, que ainda não se rendeu completamente a ti, que possa fazer agora, que não deixe para amanhã. Ó Deus, Senhor, dá esse entendimento. É o Espírito Santo que convence, Senhor, que nós somos pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, é a tua palavra que diz isso, Senhor. Nós não estamos falando coisa do nosso pensamento, da nossa visão, do nosso entendimento. Não, Senhor. Nós estamos sendo boca de Deus aqui. Nós estamos fazendo citações bíblicas. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por Deus. Então, Pai, nós cremos na tua verdade. A tua verdade, Senhor, é a nossa regra de fé e prática. A tua verdade para nós é a verdade absoluta, Senhor. Então, entra nos lares, Senhor, das pessoas aqui. Senhor, tantos nos visitam aqui, Senhor. Eu anotei alguns nomes, mas se alguém for omitido, que não me julgue, não nos leve a mal, mas vi aí Jailton, a Tieye, da Cássia, Dulce, a Marli Rete, a Valdineide, Senhor, a mamãe também que está sempre aqui conosco. Deus, visita esses lares, visita essas vidas, porque para o Senhor vidas importam. Não tem esse negócio de vidas negras importam. Nada disso. Para o Senhor, vidas importam. Nós queremos, Senhor, entregar essas vidas nas tuas mãos, porque temos a certeza que são preciosas para o Senhor. Então, abençoa também a nossa igreja, Senhor. Todos que estão aqui nessa live, Senhor, que têm frequentado as orações, Senhor. Que estamos firmes em Ti, meu Deus. Estamos conectados contigo. Continua, Senhor, firmando os nossos passos, nos guardando, nos livrando de todo mal. Visita as nossas casas, meu Deus. Os nossos filhos, os nossos pais, todos aqueles que precisam da salvação, que ainda não chegaram a esse entendimento, que só Jesus Cristo salva, que não há outro caminho, que não há outro meio. Faz isso, Senhor, na vida de cada um. Não estamos falando de denominação, não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele é o divisor de águas, ele faz a diferença. Então, meu Pai, onde ele entra, ele transforma tudo. Nada permanece do mesmo jeito. Então, é isso que nós estamos clamando aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, que repreenda, Senhor, todo o mal no nosso meio, Senhor, as enfermidades, sejam doenças crônicas, sejam doenças neurológicas, degenerativas. Ó Deus, o que for, que o Senhor repreenda do nosso meio. Nos livra, Senhor, das enfermidades. Senhor, que o Senhor visite também os enfermos, meu Deus, no leito de enfermidade. Lembramos do Robson, abençoa Isabeli também. Senhor, todos os nossos irmãos, os diabéticos, meu Deus, nós temos orado incessantemente. Senhor, cura, meu Deus. Faz os teus milagres no nosso meio, Pai. Visita, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Cuida de cada detalhe. O Senhor é um Deus de detalhes, é um Deus
cuidadoso, é um Deus de amor, meu Deus. E nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver o melhor do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando também, Senhor, repreendendo no nosso meio a depressão, Senhor, a tristeza, a angústia da alma, Senhor. Tudo aquilo, o pânico, Senhor, o medo. Senhor, tira os excessos da nossa mente, porque tanto o excesso de passado, de presente, de futuro, os excessos são prejudiciais. Ó Deus, nos ajuda a descansar em Ti, a confiar, a fazer a nossa parte e a saber que o Senhor anda conosco. Nós agradecemos juntos, meu Deus, com a Sandra, Senhor, a liberação desses recursos para ela fazer esse procedimento na vista, nos olhos, Senhor, que a tua mão esteja já com a Sandra ali, Senhor, separando esse profissional, capacitando e habilitando, Senhor, para que esse procedimento seja perfeito, seja exato, Senhor. Entra nessa causa. Nós já te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor mostrou um sinal do teu favor a ela. E esses recursos foram liberados e ela pode fazer as aplicações que ela tanto necessita, Senhor, nas vistas. Ó Deus, muito obrigada por isso, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, meu Deus, nos guardando, nos livrando, tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, porque o pecado nos separa, nos distancia do Senhor, aborrece o Senhor e nós não queremos, Senhor. Limpa, Senhor, limpa o nosso coração de toda maldade, de toda malícia. Senhor, governa a nossa vida. E, Pai, falando em governo, nós entregamos o governo da nossa cidade ao Senhor. Abençoa essas eleições municipais. Deus, que o Senhor possa estar levantando homens justos, meu Deus, porque quando o justo governa, o povo se alegra, o povo é feliz. Mas quando o ímpio domina, Senhor, o povo geme, Senhor, o povo sofre. Então, Senhor, coloca, Senhor, escolhe um homem bom, Senhor, um homem honesto, um homem livre da corrupção, Senhor, para governar o nosso município, Senhor. Também abençoe, Senhor, essa eleição, Senhor, dos vereadores, meu Deus. Que possam também, Senhor, serem eleitos pessoas sérias, pessoas tementes ao Senhor. Ó Deus, perfeito ninguém é, meu Deus. Não há um justo nenhum sequer. Mas, Senhor, trabalha, Senhor, a nosso favor. Responde as nossas orações. Abençoa também, Senhor, a vizinha da irmã Marli, a dona Maria. O Senhor sabe as necessidades, as aflições, as tristezas dela, Senhor. Esteja junto dela, Senhor, que a tua palavra possa ser um bálsamo, Senhor, possa fazer sentido para ela, Deus. Que ela possa entender, Senhor, que o Senhor é a fonte, Senhor. E quem vai à fonte não precisa ir a lugar nenhum mais, Senhor. É beber ali da água limpa, Senhor. Então, Deus, que ela entenda, Senhor, o teu plano de salvação e que ela aceite, meu Deus, o Senhor como único e suficiente Salvador. Cuida, Senhor, de todas as coisas, Pai. Nós te pedimos aqui, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos mais uma vez pelo meu pai. E falando no meu pai, Norberto, eu peço também pelos outros pais da igreja, Senhor. O senhor Galosa, o seu Isaías, também o Zé Luiz. Ó, Senhor, visita, Senhor. Nosso desejo é ser uma família só. Não só terrena aqui, mas estender esse encontro para a eternidade, Senhor. Faz isso nas nossas vidas. Abençoa os filhos desgarrados, distantes. Ó Deus, os filhos pródigos, meu Deus, traz de volta, Senhor, a tua casa. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está de braços abertos esperando, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Trabalha por nós, Senhor. Nosso desejo é servir ao Senhor, nós e a nossa casa. Abençoa, Senhor. Cuida de cada lar aqui representado. Visita, Senhor. Que os ataques do inimigo, Senhor, sejam derrotados. Toda a intenção dele de prejudicar, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Aparta de nós, Senhor, que bata em retirada em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um. Abençoa a vida do Jonathan, Senhor, o seminário dele, a sua família, a sua casa, que todos andem com o Senhor.
Que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão, que está sempre disponível, sempre disposto para a tua obra, para o teu reino. Ouve, Senhor, as orações e os clamores dele. E abençoa cada um, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Abençoa a nossa igreja, os projetos, as obras, Senhor, tudo que tem sido desenvolvido, a vida do nosso pastor, a sua família. Ó Deus, alinha, Senhor, os projetos e os sonhos deles aos teus, Pai. E faz a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Fica conosco, Pai, nos dá uma noite de paz, guardada e abençoada por Ti. E completa a nossa oração, conserta as nossas orações, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E que nós descansemos em Ti, Senhor, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito. Fica conosco, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, tá, dona Bastilha? De nada, uma Deus boa abençoe a noite, senhora. tá? Fica com Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá? E grava isso no coração de vocês. Amém. No silêncio, no silêncio tem resposta, no silêncio tem providência de Deus. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus, tá? Boa noite para todos.